A frase é: tudo certo, tirando o que deu errado. Começando mais um conteúdo pós-jogo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link está na descrição desse vídeo, um link quentíssimo para fazer a tua aposta ali com a parceira do Tricolor. Vamos lá então, gente, falar desse fim de jogo, Grêmio 3, Caxias 2, na Arena do Grêmio. O Tricolor está na final do Gauchão, mais uma, a 7ª consecutiva. Até brinquei no meu Twitter, né? A última vez que o Grêmio ficou de fora da final do Gauchão, o gremista Getúlio Vargas, presidente do Brasil, deve ter ficado muito irritado. A gente nem lembra mais como é não estar numa final de Gauchão. Isso é histórico, isso é a história sendo escrita diante de nossos olhos. Às vezes a gente não se dá conta, né? Parece pequeno, parece corriqueiro, menor, mas a verdade é que uma criança de talvez 10, 12 anos, que já é grande, que já tem uma consciência desenvolvida, não lembre como é ver o Inter numa final do Gauchão, ou melhor, sendo campeão gaúcho, e não saiba como é não ver o Grêmio, aí sim, jogando uma final de Gauchão. Isso é relevante, isso não é pouca coisa. Mas vamos lá, né? Vamos falar do jogo um pouco, já projetar também a final. Eu sei que tem Libertadores na sequência, vai embolar um monte de coisa, um calendário maluco aí pela frente, mas vamos deixar para falar dessas coisas depois. Vamos falar de hoje principalmente, mas também um pouco da final do Gauchão, né? Já que nós estamos falando, né, desse rescaldo aí de semifinal, já vamos ampliar um pouco para a final, até porque eu acho que as coisas se misturam em algum nível. Eu tenho uma mania desde que eu comecei a escrever nos blogs, primeiro eu escrevia no Clique RBS muitos anos atrás, depois eu passei a escrever no Globoesporte.com. Imagino que tenha gente aí que acompanha o canal, que me acompanha, me segue, ou me lê, me ouve, enfim, desde aquela época. E quando eu escrevia, né, eu acho que eu tinha essa mania mais acentuada, mas ainda de vez em quando, agora fazendo vídeos, eu também tenho um pouco dessa mania, que é enquanto eu estou assistindo a um jogo do Grêmio, no durante ainda, ou às vezes imediatamente depois que acaba, eu já começo a pensar no que eu vou dizer, né? Quando eu escrevia era mais direto, assim, já tinha ideias do texto, qual era a tese, como eu ia construir essa tese, início, meio e fim. Vídeos menos, mas algumas vezes consideráveis ainda. Eu tô no meio de um jogo do Grêmio e já penso assim, eu preciso lembrar de falar de tal coisa. Eu acho que eu vou fazer uma tese que vai usar isso aqui de exemplo, vai linkar com aquilo outro e vai culminar naquilo. E hoje foi um desses dias. Eu tava na arena e eu tava assistindo a um show do Grêmio, né? Uma das melhores atuações do Grêmio na temporada, se não a melhor, né? Um Grêmio que eu falei num vídeo aqui até, né? Talvez o último vídeo do canal aqui antes das semifinais, eu falei que o Grêmio não podia dar sorte pro azar, né? Que o Grêmio não podia entrar desconcentrado, querendo menos que o Caxias, porque qualidade técnica tinha mais. Tem o azar do futebol imponderável, que às vezes joga contra, mas daí não está no nosso controle. E o que estava no nosso controle era fazer do jogo uma Copa do Mundo com foco, com concentração, com marcação, pressão, intensidade e etc. E o Grêmio fez isso. O Grêmio fez isso. O Grêmio cumpriu totalmente com o papel dele, né? Supriu as minhas expectativas nesse sentido. E fez um primeiro tempo de gala. De gala. O segundo gol, até não olhei nos melhores momentos, né? Quero rever um monte de coisa ali específica, mas o segundo gol foi... Olha, se é o time aquele, o Liverpool dos Pampas, né? Ali da beira do Lago Guaíba, se é deles aquele gol ali, ia ter jornalista se mijando nas calças, porque o centroavante faz um pivô, uma parede, assim,
usando muita força para segurar o adversário e inteligência para escorar rápido de cabeça. Aí o nosso menino, né, candidato a craque, Gustavo Nunes, pega a bola e com velocidade e habilidade dispara, se livra da marcação e dá um passe perfeito para o Cristaldo, que é o camisa 10, com os melhores números, né, os scouts mais impressionantes do país. É só conferir isso. Assistências, gols, etc. É um cara que está se tornando cada vez mais decisivo e participativo. Ele tá, né, superando aí algumas críticas, algumas incertezas que eu mesmo tenho ou tinha em algum nível. Então foi um gol lindo, assim, sabe? Começou no meio de campo com esse pivô, digamos assim, do Diego Costa. Aí o Gustavinho dá sequência perfeita à jogada e o Cristaldo estufa as redes, né? Esse foi o segundo gol, mas o Grêmio chega a fazer 3-0 com 2 gols, os outros 2, do Diego Costa, de camisa 9, né? Gols assim dignos de camisa 9. Uma bela atuação do Diego também, mas era uma bela atuação do Grêmio de forma geral. E aí, como eu estava dizendo, eu lá na arena, sentadinho vendo o jogo, já comecei a pensar no que eu ia falar no vídeo. E eu ia falar, a tese em torno desse vídeo seria, naquele momento, claro que eu não desenvolvi, não sei exatamente o que eu falaria aqui, mas parte da minha resenha aqui seria no sentido de que foi tudo perfeito. Tudo foi milimetricamente perfeito. Se a gente pensar até mesmo ampliando para as 2 semifinais, né, mais perfeito ainda. Né? O Inter perdeu, foi maravilhoso pela rivalidade, mas também não sejamos hipócritas, porque é mais time que o Juventude em termos de elenco. Eu acho que foi merecidíssimo, tá? O Juventude jogou melhor nos 2 jogos. O Roger deu um banho no Kudê, mas a gente sabe que o Inter tem um potencial de crescimento ali grande, de se ajustar, de entender os problemas, porque o elenco é mais forte que o do Juventude. Então, pro Grêmio acabou sendo bom. Não que o Grêmio vai ganhar do Juventude com facilidade, eu sequer sei se vai ganhar, né? Vão ser jogos encardidos, mas até mesmo perder para um Juventude tem um peso menor do que perder para o rival, para o Inter, né? Então foi uma semifinal que, sem hipocrisia, foi boa para o Grêmio, né? A outra semifinal. E naquele momento em que o Grêmio faz 3-0 e amassa o Caxias no primeiro tempo, eu estava pensando que estava sendo tudo perfeito nas 2 semifinais, mas especialmente pensando no jogo do Grêmio. Por quê? Não só pela atuação de Gala no primeiro tempo, convincente e até surpreendente em algum nível, não só por carimbar a classificação para a final, mas principalmente porque eu achava que o Grêmio tinha que fazer isso. Eu pensei nisso, confesso, até antes de saber que era o Juventude. Pensando mais até na rivalidade, na questão do Grenal, eu pensava assim, cara, o Inter vai ter um dia mais de descanso. O jogo deles é segunda, o nosso é terça, mas vale a mesma coisa pro Juventude, na verdade, né? E depois a gente joga sábado. O Grêmio tem que ser inteligente para descansar dentro da partida. O que significa isso? Porra, o jogo do Inter e Juventude foi pegado, cara. Os 2 times correndo até os últimos minutos ali, foi pros pênaltis, desgaste e tudo mais. Eu pensei, poxa, o adversário do Grêmio, embora não seja barbada, é da Série C. Né? A gente tem mais condições de se impor diante de um time da Série C. E nós já ganhamos o jogo de ida. Então a gente já começa classificado. Se o Grêmio faz um gol rápido, talvez até 2, assim, relativamente rápido, acabou. E aí a gente consegue descansar, entre aspas, dentro da própria partida. E evita um desgaste para a final, para o primeiro jogo da final. E estava sendo tudo perfeito nesse sentido. Até começarem a acontecer algumas coisas. A mais importante delas foi a expulsão do Mike, ainda no primeiro tempo, na reta final, no finalzinho do primeiro tempo. Né? Uma expulsão boba, uma expulsão evitável, que eu repito, ainda não vi os replays, mas na hora ali no campo me pareceu justa, né? Mas assim, cara, vou te dizer um negócio, tá? É justa.
porque ele errou um chute, meio que uma, não sei se é uma bicicleta, uma puxeta, sei lá como é que é o nome do que ele tentou fazer, errou em bola e acho que a perna dele atinge mesmo o rosto do jogador. Mas, cara, zero maldade, mais atrapalhamento ali, mais erro de cálculo. Também não desfigurou o rosto do cara, foi um prejuízo mínimo, se é que houve algum. Foi mais um lance feio, assim, brusco, né, de futebol. Que eu não acho errado expulsar, mas também vou te dizer, cara, se ele não expulsa, os jogadores do Caxias iam dar uma gritada, a gente ia estar debatendo, poderia ter expulsado, mas também não sei se era obrigatório, tá? Poderia, mas não era obrigatório. Mas na dúvida, pum, expulsou o cara do Grêmio. E aí, cara, e aí a coisa começa a ficar feia. Não que eu ache o Mike um primor de jogador, até o momento ele não se mostrou isso, eu achei um cara ok, razoável, tá até cumprindo, né, o papel ali, não tô criticando ele, mas não é a oitava maravilha do mundo. Agora, esse Mike, cumpridor, é verdade, em tese é o quarto lateral esquerdo do Grêmio. O Mike é o quarto lateral esquerdo do Grêmio. Lembremos, o titular é o Reinaldo, que segundo o Renato falou agora na coletiva, eu estava ouvindo antes de começar a gravar aqui, tá fora do gauchão o Reinaldo. O Cuiabano, não, Cuiabano, não, eu me confundi, tal. O Mike é o terceiro. Quem vai provavelmente jogar a final é o Wesley, esse sim é o quarto, tá? Mas o Cuiabano sempre teve a condição de primeira opção, ele inclusive já jogou até de ponta, mas havia muita gente que defendia a titularidade dele, inclusive, né? Mas nem deu para começar a se cogitar uma competição porque ele está se lesionando demais, né? Então ele não tem essa sequência para competir pela titularidade, mas em tese ele disponível é no mínimo o primeiro reserva, né? E aí sim o Mike seria o terceiro e se lesiona e é expulso, né? Então é um problemão pro jogo da final, pro primeiro jogo da final. Porque o Cuiabano, mesmo que já esteja clinicamente liberado, vai estar sem ritmo nenhum, né? O Reinaldo não vai estar recuperado ainda. E, cara, com o Mike suspenso, cara, nós muito provavelmente vamos ter que ir de Wesley para a final, que é um guri, que a gente não sabe ainda qual é que é dele, né? Mas vai ser o titular. E eu acho também que muito provavelmente o Mike, não sei se ele iria, mas mesmo que o Grêmio opte por um time alternativo, reserva ou algo que o valha lá em La Paz, o Mike carimbou o passaporte dele para viajar, né? E vai ser titular lá, porque ele tá fora do jogo do sábado. Então, minha gente, começou a sair do mundo perfeito o cenário do jogo de hoje a partir dessa expulsão. E aí eu acho que o Grêmio teve um misto de azar com um pouco de complacência ali da arbitragem. O Renato elogiou a arbitragem do Jean-Pierre, né? E eu discordo. Eu tô até com essa voz um pouco diferente aqui porque eu gritei muito lá na arena. Eu achei a arbitragem dele ruim, né? E um dos motivos pelos quais eu não gostei foi que ele deixou muito pau comer, muito pau cantar, né? E o Caxias deu pau. Uma coisa é jogar ríspido, junto, chegar duro, né, marcação e tal, e virilidade. Outra coisa é começar a bater. E o Caxias em alguns momentos bateu, não à toa, e aí continuamos com a saga de problemas e azares né, e questões contra o Grêmio que começaram a se desencadear no jogo, que saiu totalmente do cenário perfeito. Lesões. A gente perde o PP num choque de cabeça, que ele fica mal e precisa ser substituído. O Vijaçante não é substituído, mas ele joga o tempo inteiro segurando um algodão, não sei se era na boca ou no nariz, eu não vi ainda na TV, mas claramente incomodado e atrapalhado por isso, né, descontado, portanto. PP, Vijaçante, o Diego Costa sai machucado, né, depois de sofrer uma pancada, eu acho que o dele não é nada grave, tá? Mas também vai ter que ser avaliado. E o Gustavo Nunes, eu não sei se estou esquecendo de alguém, né? O Cristaldo, acho que não teve nada. Mas enfim, o que mais me preocupa é o Gustavo Nunes. O Renato
na coletiva, deu uma informação que pode ser alentadora, que seria só um corte feio, um corte profundo, ele fala algo nesse sentido, mas ainda assim só um corte, né? Na pioríssima das hipóteses, ele não jogaria sábado, creio eu, lá lá em Caxias, mas não é algo para longo prazo, né? Claro que vai ter exame, daí vamos ver se realmente foi só o corte. Eu acho que não dá para ficar aliviado 100% ainda, mas isso me preocupa. E isso, cara, era para expulsão. O Renato mesmo diz na coletiva. Isso era pro VAR chamar. Eu não vi replay ainda, tá? Mas eu ouvi relatos de comentaristas, não sei o que, sobre o lance, e eu vi ao vivo, cara. Foi bizarro. E o guri saiu chorando. Tipo assim, mesmo que alguém me convença de que é um lance que dava pra expulsar, mas também se não expulsar não é exatamente errado, é um pouco de interpretação. Cara, então, tipo, então o do Mike também é. E aí, num lance que o Mike se atrapalha e bate na cara do jogador que não sofre nenhuma consequência, na subjetividade do pode expulsar ou não pode, tu vai expulsar. E no lance que um guri tira a bola 2 segundos antes do adversário chegar, o adversário chega atrasado, rompendo ali o tornozelo do cara, que sai chorando de campo. Aí nessa subjetividade tu acha que não, acho que né, dá pra pensar se expulsa, não expulsa, acho que é uma interpretação, e aí tu interpreta que não, tá errado, cara. Tá erradíssimo, né? E eu não tô falando isso especificamente pelo jogo de hoje. Pelo jogo de hoje, tinha que ter expulsado o cara do Caxias. Não, eu tô falando pelo jogo de hoje para evitar esse tipo de lance. O Jean-Pierre permitiu que fosse um jogo violento, em que eu já citei 4 lesionados do Grêmio. Né? Foi o PP, o Diego Costa, o Gustavo Nunes e o Vija Sante, embora ele não tenha sido substituído. 4 caras que tomaram alguma ruim do Caxias, né, e sofreram consequências. Isso é um pouco de culpa do árbitro, sim, cara, porque eu não acho que o jogador tá errado, tá? Inclusive, quando tu sabe que tu é tecnicamente inferior, é normal tu tentar te impor um pouco pela imposição, para mostrar que aqui ninguém tá de brincadeira. Eu vibrei quando o Jeromel, na final do Mundial, chegando no tornozelo do Cristiano Ronaldo. Lembra o cartão de visitas do Jeromel? Pum! Sabe? Inclusive a irmã dele estava na arena hoje, a irmã do Cristiano Ronaldo. Uma história meio louca, né, sobre a qual não me inteirei ainda 100%, mas vi imagens já. Tá tudo certo. Tá tudo certo o Jeromel fazer isso, tá tudo certo os jogadores do Caxias fazerem isso, do Juventude, contra o Inter, parece que fizeram em algum nível também. O que não tá certo é o árbitro deixar. O jogador, se quiser se impor de um jeito ou de outro, faz. Quem tem que estabelecer o limite é o árbitro. Não. Até aqui tu vai, até aqui tu não vai mais. Porque senão vai botar a integridade física dos atletas em risco. Hoje foi isso que aconteceu na Arena do Grêmio. A gente jogou 90 minutos de integridade física dos nossos atletas em risco. 4 deles sofreram consequências desse risco que o Jean-Pierre permitiu que a gente corresse demasiadamente. Né? Então, cara, ali desandou tudo pra mim. Eu comentei com alguém na internet, ali eu acho, cara, eu tô classificado. Fiz um primeiro tempo de gala, né? Tô em mais uma final de gauchão. E eu tô mais preocupado e irritado do que feliz. Eu tô preocupado para entender o que houve com o Gustavinho, tô preocupado com os outros nomes que eu citei, tô preocupado com o time que a gente vai escalar, né? Aí depois, né, jogando todo o segundo tempo com um jogador a menos e com essa devastação aí por lesões, o time, aí entra André Henrique, entra um Soteldo sem ritmo nenhum, aí desconfigura o time que já tinha um a menos ainda por cima, a gente toma 2 gols, acho que o Kaique até meio que falhou, né, no primeiro, depois ele falha em outro lance estranho também, que a gente quase toma um gol, então foi um sufoquinho, cara, acabou virando um sufoco, um jogo que tava 3-0 e que tava, portanto, 5-1 no agregado, cara. Rolou um mini sufoquinho, né? Então, assim, acho que um pouco por culpa nossa, o Grêmio também desacelerou total depois de abrir a vantagem, mas eu acho que também a arbitragem colaborou um pouco, sabe? Então foi um misto ali e um pouco de azar também. Um pouco de azar também, porque ainda assim, por mais que eu acho que o árbitro liberou esse bate-bate aí,
Em algum nível foi azar também, não acho que os caras do Caxias tentaram nos lesionar, eles tentaram se impor, né? E acabaram rolando algumas lesões. Isso já preocupa a médio e a curto, talvez, e a médio prazo, né? Espero eu que nada a longo prazo, assim, mas enfim, né, gente? Foi esse o panorama que eu vejo, que eu vi do jogo ali. Estamos em mais uma final, rumo ao hepta. Primeiro jogo em Caxias. Eu estou indo amanhã, quarta-feira, ao Uruguai. Vou voltar domingo, né? Então eu estava meio desolado que eu perderia o Grenal da Arena. Estaria lá no Uruguai, no Grenal da Arena, pois estarei no Uruguai no jogo do Alfredo Jaconi. Vou tentar gravar vídeo de lá, talvez até antes da final, mas provavelmente eu grave com certeza, no mínimo, o pós-jogo ali do sábado. Isso sim eu vou tentar fazer e devo conseguir, sim, devo conseguir. Me comunicarei de lá, vamos acompanhar, vamos ver aí as próximas notícias aí, sobretudo sobre os lesionados, sobretudo sobre o Gustavo Nunes, que é um nome importantíssimo para esse 2024 do Grêmio. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.